a equipe mesmo e aguardando, né? A gente já recebeu a lista, né, que o conselho enviou, né? Os voluntários que têm disponibilidade, nós estamos avaliando, a gente não precisa pro fim de semana, então a gente precisa estar demorando a responder para ver lá direitinho, né? Então a gente fez esse modelo, que esse modelo também, que algumas pessoas ligavam, a gente perguntava, o CRP não falava. Ah, mas eu preciso saber isso, né? Minimamente é o CRP, você não tem jeito, né? E aí eu falava, a Eliane Torga, a gente teve uma grande troca da Comissão Nacional, né? Da psicologia em situações de desastre, de emergência e desastre. Falou, cara, isso é muito comum de acontecer. Eu falei, que bom. Então, assim, que bom, porque a gente ficava assustado, né? Eu falei assim, não, mas usa esse modelo, acho que vai ser bacana mesmo. Atualmente, nós estamos às voltas lá com o plano municipal, né? Assim, de saúde, o que nós vamos pensar daqui para frente, né? O que nós vamos fazer. Porque o ambulatório, a ideia, né, naquele primeiro momento, criou de ficar 30 dias em funcionamento, né? Na porta de entrada, as equipes de saúde da família já fizeram todo o cadastro dessas famílias, né? Elas já estão sendo acompanhadas, as rotinas de cuidado com a saúde têm sido feitas, faz equipes de curativo, os pacientes que são hipertensos, isso já está sendo rastreado. E aí nós fizemos também, dentro da atenção psicossocial, a gente tem, nós estamos pensando aí como o que nós vamos fazer, né? Assim, nós realmente vamos manter um profissional no ambulatório, caso a gente precise, né, assim, precise fazer uma visita ao hotel de algum paciente, né, que a equipe de saúde da família disse que realmente precisa de uma intervenção nossa, porque quem mais conhece os casos é a equipe que acompanhava esses casos, né? Nós fizemos uma capacitação, sentamos com toda essa equipe, tanto a equipe de Paracatu como a equipe de Bento, e fizemos uma capacitação, porque assim, no primeiro momento, tudo era para a saúde mental. A gente chorou, chorando, né, gente? Porque realmente na capacitação a gente falou isso, né, Adriana? Que nós já passamos daquela fase aguda. O sujeito está numa fase de assimilação. Daqui a pouco, vai falar muito melhor disso aí, das técnicas. O sujeito realmente numa fase de entender o que ele perdeu. E não é um luto. Né? São vários lutos, né? Assim, a gente perdeu a casa, como a gente tinha dentro, com toda a história. Tem um caso que eu falei lá na capacitação do senhorzinho que queria ver o que ele tinha, se pelo menos restasse uma panela. Né? Se aqueles que foi pelo menos algo da minha história, né? Então os sujeitos vão chorar, e nesse mês aí, né? Até os 3 meses, né? Nós temos essa fase, né? Para ele dar conta, mas nós estamos atentos. Essa foi a nossa orientação, vocês têm que ficar atentos. Né? Se tem uma dificuldade, a gente tem que ficar. Uma das questões, né? Assim, desse vínculo do sujeito com o outro, né? Assim, enfim, nós não podemos deixar de atender, mas nem tudo, né? Porque o sujeito chorou, angustiou, que tem que acionar o CAPS, né? Então, a equipe de saúde da família, ela está assim, eles estão realmente entendendo, estão acompanhando os CAPS, né? E no primeiro momento estava assim, o CAPS tem que ir, o CAPS não é dessa forma, né? E aí nós estamos às voltas com isso, porque tem muita proposta de intervenção, né, assim. E aí o Sérgio, né, nos 2 meses a gente estava conversando disso com uma das orientações, nós vamos fazer um comitê, assim, de ética e pesquisa, sabe? Da Secretaria Municipal de Saúde, porque nós com tanta proposta de intervenção, nós estamos assim, às voltas, e isso pode virar um laboratório mesmo, né? Não que não possa ter intervenções, não é isso. Mas assim, na escola, 4, 5, 6, os meninos não vão estudar, né? Essas famílias agora realmente elas estão querendo voltar à rotina, né? Reconstruir uma história, né? Enfim. E aí eu volto na pergunta, né? Eu acho que realmente a psicologia é frente ao desastre, hoje nós temos muito a contribuir. Eu acho que com toda essa problemática, com tudo que angustia o profissional, né, da psicologia, a gente vai se construindo assim, como aquele profissional do cuidado, como profissional atento à escuta, o que está acontecendo, que a gente pensa assim, nós temos muito a contribuir, mas nós temos que também pensar de uma forma macro, sabe? Nós temos que pensar assim, não dá para pensar que nós temos que ir lá para escutar, porque o povo está precisando de atendimento psicológico.
Um momento como esse, isso é uma conclusão minha, acho que a gente tem que pensar assim, qual que é a melhor forma que eu posso contribuir. Qual que é a melhor forma, né? Às vezes não é dessa forma. Então, assim, não precisamos fazer isso articulado. Mariana está aberta, mas assim, vamos ver de qual forma a gente pode contribuir, pode receber, né? Acho que aí fica bacana, fica alinhado. E o cuidado com essa fantasia, chegava, né? A gente sentiu isso, sabe? E muitos psicólogos querendo chegar e entender assim, que a primeira questão era a questão psicológica. Assim, em muitos casos, pode ser assim, que eles queiram falar, né? Mas os primeiros cuidados psicológicos, eles não sejam do jeito que é falar. Às vezes ele quer somente uma atenção, às vezes ele quer um cuidado básico, como nós falamos, ele quer uma informação, né? É exatamente, que é o cloro para limpar a casa dele, ele quer outra coisa. Então, assim, a gente tem que abrir, acho que isso ficou uma questão muito clara para mim. A psicologia pode contribuir demais, em formas, não só sentando para ouvir. É isso, assim, que eu pensei. Então, acho que a gente devemos preservar essas pessoas, né? Que a gente colocou aí, não ser mais um agente estressor. Porque 5, 6, 7 profissionais abordando essa família, eu comecei a ficar em desespero, eu não gostaria de ser abordada dessa forma, né? Então, enfim, aí eu acho que, frente ao desastre, a gente pode muito minimizar, né, assim, as consequências do desastre. Mas não podemos aumentar o dano. Acho que é nesse sentido, assim, acho que eu queria agradecer, né, assim, muito obrigada. Nós agradecemos a Karen, e eu não posso deixar de falar, né, gente, assim, que nos toca, né, nesse trabalho da Karen, espetacular, e assim, parabenizar a Karen e a equipe de Mariana de Psicólogos está aqui presente, né, pela condição ética, né, que a gente vê isso, e responsável, né, do trabalho e cuidado de vocês. E foi muito bom, né, Júlia, para nós aqui do CLP, essa interrupção com vocês, quando a gente descobriu isso, assim, como que foi importante, né, para nós. Então, parabéns, né? A Flávia me ligou de orientação e você a volta. Eu estava tendo muito contato com o Sérgio, com o Humberto Verona, né? Que é sua mão você. Isso. Eu não chegou lá. Ô, Júlia, que eu muito com a Eliana. A Eliana Torres. Que eu tenho ela ligando muito, mas assim, muito bom o Sérgio passando. Então, parabéns, né? Para vocês todos, né? E vamos passar então. Boa noite, pessoal. Eu acredito que para todos nós tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Escutar aqui a experiência dos colegas. E eu vou falar um pouquinho da parte um pouco mais técnica da questão, né? Vou falar um pouco dos recursos psicossociais para o atendimento em emergências e desastres. E antes de começar a apresentação mesmo, eu gostaria de reforçar aqui, somar ao que foi dito pelo Juari, pela Karen, né, com muita propriedade, a respeito da importância do respeito ao Código de Ética, às diretrizes que já existem e às redes de assistência já existentes. Isso é fundamental para a gente não virar o que se chama dentro do campo da emergência o segundo desastre. Porque muitas vezes a vontade de ajudar é tão grande que vai muita gente e realmente não vai aquela onda de ajuda que não é necessária, que pode retraumatizar. Imagina 7 vezes fale mais sobre esse assunto, né? Realmente acaba fazendo mais dano do que trazendo benefício para a pessoa, né? E chega e precisa de comida, precisa de alojamento, precisa de água, de recursos que já estão em volta para aquela comunidade, você corre o risco de realmente prejudicar mais do que ajudar. Em emergências e desastres, mais do que nunca, vale a máxima, muita ajuda que não atrapalha. Então, o primeiro pensamento básico que a gente tem que ter. Quando a gente fala do recurso psicossocial, um dos primeiros recursos é o profissional. É pensar quem somos nós como recurso. E o primeiro ponto que a gente
estava comentando aqui na mesa, é se perguntar de quem é a necessidade. A necessidade é realmente do local ou é a nossa necessidade de conhecer, a nossa necessidade de ajudar, né? A nossa necessidade, às vezes, de ter um currículo de desastres, que é uma coisa que acontece muito no meio de emergência. Eu trabalhei nesse, trabalhei em outros, né? E, na verdade, se a gente fizer a conta pelo que a Karen falou, né? Só da quantidade de gente que foi oferecida, por uma conta, assim, bem por alto, dá quase um psicólogo por afetado direto, né? O que é um exagero. Então dá para pensar que realmente muitas vezes a necessidade parte muito mais de nós do que da comunidade afetada. E isso é importante a gente ter em mente no momento de decidir atuar. Pensar em quanto estamos preparados e pensar um pouco nessas fantasias do que a gente acha que vai acontecer quando a gente estiver lá, né? De que realmente a nossa presença é fundamental, vai mudar absolutamente tudo? Não. É uma presença, o trabalho em terreno ele é um trabalho bastante duro e a maioria das pessoas não dimensiona o impacto que é você estar no local da tragédia. Quando a gente fala em psicologia de emergências e desastres, um dos pontos importantes a gente entender é que ela está sendo criada como uma especialidade separada porque ela tem particularidades que diferenciam do atendimento psicológico tradicional, especialmente no clínico. Então a gente pode usar nossos recursos como terapeutas, mas a gente tem que pensar diferente. Não pode aplicar a mesma coisa que a gente aplica numa situação que é mais confortável, mais controlada, levemente mais previsível, mas que não se aplica, né, à situação de desastres, e a gente tem que lidar também com outros agentes, outros fatores e outras necessidades que não só as psicológicas. Então, temos que inserir nossa necessidade de ajuda dentro desse contexto e preparar-nos como profissionais dentro desse contexto também. Infelizmente, o diploma de psicologia não garante, né, a nossa qualidade de intervenção num campo que é novo. Se a gente pensar, os primeiros estudos a respeito começaram a partir das guerras, com os veteranos de guerra. E a partir daí foi se fazendo pesquisas com os desastres naturais e cada um deles foi ensinando um pouco sobre a forma de atuar nesse momento. Então, esse primeiro chamado que eu gostaria de reiterar, né, é esse. Pensemos primeiro na nossa qualidade como profissionais. O Maria já colocou um pouco aqui a questão da emergência e desastre, né, da diferenciação. Tem uma diferenciação que é de senso comum, né? Muitas vezes a gente pode usar essas palavras indistintamente, né? Os especialistas tentam classificar um pouco, né? Uma das primeiras noções é que é algo que é uma situação de crise, que em geral irrompe de forma violenta e que supera a capacidade de resposta da pessoa. E que vem, né, numa espécie de contínuo de estresse. Se a gente for pensar em acidente, emergência, desastre, catástrofe, elas têm um nível do menor ao maior estresse coletivo. Uma outra proposta de diferenciar aí o que é emergência, o que é desastre, o que é catástrofe, é o nível dos recursos envolvidos para a sua solução. Então, as emergências poderiam ser resolvidas com recursos locais. Acidente de trânsito, incêndios, né, que os recursos da comunidade próxima são suficientes para dar cabo daquela situação. O desastre já exigiria maior infraestrutura para prestar ajuda aos feridos, aos afetados, né, que eles também se encontram em maior quantidade, ou seja, um acidente de trânsito pode envolver 10 pessoas, 20 pessoas, uma pessoa só, né? Mas um desastre em si ele já envolve necessariamente um número maior de pessoas afetadas, né? E também uma área maior sendo afetada. E isso também traz custos socioeconômicos maiores na resolução dos problemas. E as catástrofes seriam a maior escala, né, de desastres, seriam desastres massivos, né, que acionarão ainda mais recursos humanos e materiais que muitas vezes superam grandemente a esfera local, né, muitas vezes exigem ajuda internacional, né, e exige um esforço coordenado para sanar as necessidades de todas as pessoas afetadas. Isso no trabalho das equipes de resposta.
O estado de calamidade seria uma categoria jurídica à parte que permite certas liberalidades em termos de destinação de dinheiro, com mudanças no comando, né, de gestão, quem manda e quem obedece. Né? Então, aí já é um dispositivo legal, não tem a ver tanto com o tamanho, mas em geral o estado de calamidade é decretado somente quando há uma catástrofe acontecendo, porque os recursos não são suficientes. Então, para a gente pensar esse trabalho, eu gostaria de pensar a respeito de 3 perguntas. A primeira delas é com quem nós vamos trabalhar? Quem são as pessoas que podem ser atendidas? Muitas vezes, a nossa primeira ideia é trabalhar com as vítimas e os familiares. Só que o campo é muito mais amplo do que isso. Taylor e Fraser, em 82 já, eles propuseram uma escala de 6 graus de afetados, de vítimas de desastre. O primeiro grau seriam as vítimas diretas, aquelas pessoas diretamente envolvidas no desastre. Segundo grau, os familiares diretos dessas vítimas, no primeiro grau. Escala pessoal e familiar, sempre em primeiro lugar. Depois disso, viu-se que é importante trabalhar com as equipes de resgate, as equipes de resposta. Elas também são fortemente afetadas pelo desastre, né? E aí que eu gostaria de chamar a atenção de todos os interessados na área para pensar esse impacto pessoal. Ele é realmente, em terreno, ele é muito maior do que se espera. Né? Mobiliza uma série de questões, né, bastante fortes, e é importante a gente pensar quanta estrutura a gente tem. Muitas vezes a gente só vai descobrir quando chega lá. Né? E tem que saber a hora de recuar. Né? Saber que até aqui eu dou conta, daí eu já não posso mais. Né? E também pensar qual é o respaldo que a gente tem, tanto teórico, quanto de redes, quanto das organizações. Se a gente quer tirar alguém de buraco, a gente não pode pular junto. Tem que tomar mão dentro para fora. Né? Então a gente precisa estar seguro, né, com todos esses outros respaldos para poder trabalhar, para ajudar realmente e não ser mais uma vítima a ser resgatada. O quarto nível, o quarto grau, seria a comunidade envolvida no desastre. De Mariana são muitas comunidades, algumas inteiras são parte do primeiro grau, né? Ou seja, todas elas foram envolvidas diretamente, mas se a gente pensar nesse quarto grau, a gente pode pensar na cidade de Mariana como um todo, né? E todas as cidades próximas, né? Que de alguma forma ou de outra tiveram suas rotinas alteradas, tiveram a preocupação aí com o que vai acontecer. Né? Então essas comunidades também merecem, né, um acompanhamento psicológico. O quinto grau é um grau que muita gente não imagina que acontece, mas são as pessoas que tomaram conhecimento do desastre por alguma forma, em geral, veículos de comunicação. Isso foi muito marcante na época do acidente com as Torres Gêmeas, em 2001, né, em que se verificou que os níveis de estresse agudo eram praticamente idênticos na costa leste e na costa oeste. O acidente foi na costa leste, mas na costa oeste tinha quase a mesma proporção de estresse agudo, graças ao CNN. O desastre, ele passa a ser de todos nós, já não tem lugar longe o suficiente, e entra nas nossas casas, quase que em tempo real. Então, de certa forma, todo mundo sofre um certo grau de afetação, e esse grau pode ser importante para algumas pessoas. Então, não é porque a pessoa não estava lá que ela não vai precisar de um acompanhamento. Pode ser interessante também. E o sexto grau, que merece uma atenção especial também, é quem deveria estar lá e por algum motivo não esteve. Faltou trabalho, ficou doente, teve uma reunião, né? Essas pessoas sofrem um impacto especial, que muitas vezes perguntam, né? Por que não comigo? Né? Por que eu me salvei? Por que aconteceu com o outro? Eu devia estar lá, né? O fato de existirem esses 6 graus não significa que um necessariamente vai precisar mais que o outro. O trabalho aqui é de acompanhamento psicológico, não é de psicoterapia. Não necessariamente você vai fazer um atendimento psicológico com todos esses afetados, mas sim um acompanhamento, um suporte, usar outras ferramentas que nós temos para trabalhar. Então, dependendo de cada caso,
você vai analisar qual ferramenta é mais adequada para aquele grupo. A segunda pergunta é pensar em que momento nós atuamos. O trabalho de emergências ainda é muito focado em resposta, né? Aquela velha máxima de que a gente só coloca a tranca depois, né, que a casa foi arrombada. Só que o trabalho em emergências ele pode ser feito em todos os momentos do desastre. Nós temos, em geral, a classificação das etapas do desastre passa pela prevenção, pela mitigação. Né? A prevenção é evitar que ele aconteça. A mitigação é reduzir danos antes de que aconteça. Né? A preparação, quando já está mais na iminência. Né? Alerta e alarme, quando já faltam realmente poucos minutos para a coisa acontecer. Né? A resposta, ou seja, as primeiras atuações depois que o desastre já aconteceu. Né? A reabilitação e a reconstrução. Dependendo do tipo de desastre, algumas etapas vão ser mais claras, outras não. Terremotos, por exemplo, não tem fase de alerta. Os japoneses estão tentando e o máximo que conseguiram foram 3 segundos antes. Ajuda? Ajuda. Acreditem que ajuda. Mas não resolve. Né? Tem outros que têm uma fase de alerta bastante clara, né? Furacões, por exemplo. Né? Se lança o alerta no celular, todo mundo acha que uma semana antes você já sabe, e minutos antes você sabe quando vai ficar a terra. Então, dependendo do desastre, algumas fases vão ser mais claras, outras nem tanto. Né? Mas existem intervenções adequadas para todos esses tipos, para todos esses momentos. Né? E é importante a gente saber quando atuar, não é só o momento da resposta. E aí vem a terceira pergunta, pensar de que forma nós vamos atuar? Que recursos então são esses? Que ferramentas são essas? Então, a gente pode pensar em ferramentas para antes do desastre, durante o desastre e depois do desastre. Quando a gente fala de antes do desastre, está falando de prevenção e de mitigação. Primeira coisa é a elaboração dos planos de contingência. É bem verdade que se a gente for esperar que eles venham das autoridades, a gente vai continuar esperando, sentado, bem confortável, porque a maioria deles só acontece depois da emergência. É claro que é super importante que os planos de contingência estejam vinculados a toda essa cadeia, essa rede de apoio, para que eles sejam efetivos. Mas é importante também que, como categoria profissional, tenhamos nossos próprios planos de contingência. É uma coisa que a gente tem trabalhado aqui no CRP, no GT, é de criar um pouco essa estrutura para saber como é que a categoria vai reagir, né? Onde vão estar os recursos, quem trabalha, quem pode se mobilizar, né? Pensar nesse sentido. E você também pode trabalhar nos planos de contingência no nível micro. Né? Por exemplo, trabalhar planos de contingência familiar. Preparar as pessoas para que elas saibam como reagir naquele momento. Né? Especialmente agora que temos muitas comunidades que estão sob risco de desenvolvimento, ou seja, o desastre ainda não aconteceu, né? Que essas pessoas saibam para onde tem que ir, né? Com quem vão falar, quem vai cuidar quem vai buscar, você vai para casa ou eu te busco na escola. Pequenas decisões como essas fazem toda a diferença no momento de emergência. E isso faz parte da preparação e isso é parte do trabalho do psicólogo também. Não é uma ferramenta exclusiva do psicólogo, mas é uma atenção que podemos oferecer e que gera um bem-estar emocional muito grande nesse momento. Você ter essa preparação, saber minimamente o que fazer dentro de uma emergência, facilita muito a recuperação emocional depois. Isso também com a elaboração de programas de diminuição da vulnerabilidade familiar. Né? Fazer esse trabalho com as famílias que estão em áreas de risco para que elas não estejam totalmente à mercê. Né? O plano de contingência familiar é uma dessas ferramentas. Né? Uma parte que nós falamos muito, a seleção do pessoal para equipes de resposta. Isso deveria ser feito previamente. Né? Na maioria das vezes é o problema que muitas vezes acontece com o voluntariado. Né? Chega muita gente, né? E não dá tempo de fazer preparação, não dá tempo de saber o quanto essa pessoa... No processo de seleção, quando a gente vai passar pelo processo de seleção, demora, né? Você faz entrevista, você faz análise de currículo, você faz dinâmicas, né? E na emergência não dá tempo de fazer tudo
tudo isso. Né? Então, muitas vezes, você tem recursos humanos que não estão preparados e que, na verdade, não vão dar uma resposta adequada naquele momento. Então, isso vale para as equipes de resgate, né? Isso é feito nas equipes de resgate, né? É feito no Corpo de Bombeiros, é feito no SAMU, é feito... E é importante que, como categoria, façamos também, né? Que tenhamos um pouco esse registro, né? Essas redes articuladas, para poder ver quem realmente pode estar numa primeira equipe de resposta, quem pode trabalhar em outros momentos do desastre. Não quer dizer que tem gente que não está capacitada para ajudar em nenhum momento. Tem gente que está capacitada para a etapa da resposta e outras podem ajudar mais em outros momentos do desastre. Feita essa seleção, é preciso fazer a capacitação dela. O terreno é importante como experiência, mas não é o lugar de ir aprender. Não é uma situação em que você possa aprender fazendo. Né? Infelizmente, tem funcionado assim, né? Eu dou os parabéns a como vocês conduziram, né, a situação, porque realmente, frente a todos esses desafios, vocês conseguiram articular e manter o essencial de uma forma excelente. Meus sinceros parabéns. Mas é importante, né, que essa preparação seja feita previamente. Né? É parte da ética profissional, parte da responsabilidade nossa enquanto profissionais, realmente ir a terreno quando estivermos minimamente capacitados. Não deixar para ver lá o que é que eu posso fazer. Essa capacitação pode incluir simulações. É importante, né, que você crie situações para pensar, porque realmente as emergências elas não vêm programadinhas, nem em tempo, nem em sequência de desenvolvimento. Você não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Então, as simulações são parte importante da capacitação. Ela, teórica, ajuda, isso é fundamental. Mas precisa ter um pouquinho da parte prática também. E na parte de preparação e de mitigação, é super importante o trabalho da gestão do rumor. Quando um desastre está prestes a acontecer, ou também na resposta, quando ele logo aconteceu, a quantidade de informações diferentes é uma coisa horrível e heterogênea. Ela é uma quantidade de informação incrível. Né? E na fase de preparação, o que a gente pode fazer é trabalhar com uma cadeia de informações segura. Isso é super importante em geral, é o comitê de crise que estabelece, né, essa gestão da informação, mas é muito importante que ela aconteça também dentro da categoria, né, de pensar quem vão ser os interlocutores válidos, porque realmente eu acredito que todos nós aqui recebemos uma quantidade de mensagens por Facebook, por WhatsApp, cada uma dizendo uma coisa diferente, né? E qual é verdade, qual não, a quem a gente deve recorrer, a fonte segura. Né? Então, o estabelecimento de uma cadeia de interlocução válida ajuda a diminuir esse rumor. Se eu sei que eu tenho que procurar esta pessoa, este agente, essa instituição, é dela que vai partir a informação. Diminuindo esse ruído, você diminui a duplicidade de ações, diminui o exagero, né, o excesso da oferta, diminui ações que se contrapõem uma à outra. Né? Então, essa preparação dessa cadeia de informações é fundamental que seja feita nessa etapa de preparação. Durante, pensando aqui na resposta. Quando a gente fala de resposta, muitas agências consideram 72 horas iniciais, né, para falar de resposta. Podemos falar de resposta até um pouquinho mais, né? Uma semana, um mês. Né? Os tempos da resposta psicológica vão ser diferentes do tempo da resposta das outras equipes. Por quê? Porque o psicólogo não necessariamente vai atuar nas primeiras horas enquanto o desastre está ainda em desenvolvimento. Pelo contrário, nós não somos equipes do que eles chamam de zona quente. A gente não tem que estar lá dentro. Quem tem que estar lá dentro, SAMU, bombeiros, polícia. Nós temos que estar na retaguarda para auxiliar essas equipes e não para intervir nesse momento. Então, por isso, os tempos, quando a gente fala de resposta 72 horas, não é necessariamente o tempo que as equipes de psicólogos trabalham na resposta.
A resposta dos psicólogos pode ser um pouquinho mais lenta, tá? Exatamente para não atrapalhar as tarefas de resgate. Para isso, nós vamos utilizar as técnicas de intervenção em crise. E uma das principais vai ser os primeiros auxílios psicológicos, né? Também conhecidos como primeiros cuidados psicológicos, que nos trazem uma série de diretrizes muito claras sobre como atuar nessas circunstâncias. E especialmente também de como não atuar. A maioria